Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti e pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. Este vídeo tem como objetivo mostrar que sempre que for possível, não devemos utilizar uma válvula, mesmo que seja uma válvula Globo, para controlar a vazão. Neste intuito, mostro com dados reais o quanto aumenta o comprimento equivalente da válvula com o seu fechamento parcial, o que corresponderia transitar com um veículo com freio de mão puxado. Bom, o objetivo dessa experiência, dessa segunda aula, seria mostrar a determinação do comprimento equivalente numa válvula Globo e mostrar que esse comprimento equivalente aumenta muito com a diminuição da vazão. Porque como é que eu diminuo a vazão? Eu fecho parcialmente a válvula, com isso aumentando tremendamente a perda de carga. Como é que nós calculamos o comprimento equivalente? Nós sabemos que o comprimento equivalente é o KS vezes o diâmetro hidráulico dividido pelo F, coeficiente de perda de carga distribuída. O diâmetro hidráulico aqui na válvula de 1,5 polegadas seria sempre 40,8 milímetros. Então, o meu diâmetro hidráulico é fixo. Eu preciso determinar o KS e preciso determinar o F para algumas vazões. Nós vamos trabalhar com 3 vazões. Máxima, vamos reduzir e vamos calcular esses valores. Infelizmente, eu não consigo determinar o F de forma experimental. Eu vou ter que determinar o F pela fórmula de Churchill. Para as vazões que nós vamos determinar. Na verdade, o Klaus vai estar determinando a vazão para a gente na experiência. E o KS eu vou determinar aplicando a equação de energia da entrada, ou seja, a montante da válvula, à saída, ou seja, a jusante da válvula. Lembrando que essa válvula está no plano horizontal, então a cota é a mesma, então desaparece. O diâmetro antes e depois é o mesmo, então a velocidade da entrada e da saída da válvula é a mesma, também desaparece. Então, simplesmente a diferença de pressão sobre o gama, que vai ficar em função da temperatura da água, que a gente vai estar lendo junto com a bancada 8, vai nos fornecer a perda de carga. Tendo a perda de carga localizada, o meu HS, ele é KS V ao quadrado sobre 2G. Ora, se eu tenho o HS, tenho a vazão, eu tenho a velocidade, e automaticamente, para cada vazão, eu vou conseguir determinar um KS. Para cada vazão, eu determino um F, tendo KS, diâmetro e F, eu determino o comprimento equivalente. Então, vou estar ligando para a gente marcar os pontos agora. Ligando a bancada 7. Para a vazão, máxima. Válvula totalmente aberta. Vamos determinar a leitura. Leio sempre na altura dos olhos. Então aqui eu vou estar
fecha a tomada da saída da estrada, né? Então eu estou vendo, na entrada, estou registrando 18,5 PSI, livre a força de polegada ao quadrado. Na saída, estou registrando 12 PSI para a vazão máxima. Agora o Glauber está determinando a vazão lá no reservatório do CEP. Bem, eu vou fazer a transformação, mas antes de eu terminar o vídeo, eu vou pegar a administração calculada do dano. 74,5 com 74,5. Agora eu vou tentar fazer isso. Deu 17 segundos e 31 metros. Bom, dando continuidade, eu vou fechar parcialmente a válvula Globo para efetuarmos a leitura. Então, olha, estou fechando essa válvula Globo, vou fechar a desacudos até uma situação. Ok, fechei parcialmente a válvula, vou determinar a leitura da pressão na entrada e na saída dela para de novo cálculo do comprimento equivalente. Então, na entrada da válvula, eu estou com 28 PSI. E na saída, eu estou com 8 PSI. O qual vai determinar a nova vazão. Eu vou fechar a válvula. Mediu 100 milímetros. Deram 22 segundos e 51 metros. Aqui no novo bloco. Vou fechar mais um pouco a válvula. Então, minha pressão de entrada 34 PSI, minha pressão de saída 4 PSI. Essa é a outra situação para o cálculo do comprimento espanical, vai determinar a nova vazão. Peguei o 100 milímetros, deu 28 segundos e 93. 28 segundos e 93 metros. Vamos fazer mais uma leitura, tá? Fechando mais a minha válvula, né? Está fechando um pouco mais aqui. Vou estar com a pressão de entrada da válvula Globo igual a 38 PSI. E na saída eu vou estar com 1 PSI. E o carro vai estar determinando a nova vazão. Eu vou fazer com 50 milímetros agora, porque vai demorar muito para acelerar.
Importante é a gente observar que eu não determinei as alturas para a correção, porque elas são iguais. Como elas são iguais, na hora que eu vou fazer o ΔP, a minha correção simplesmente desaparece. Isso já não aconteceria nessa situação aqui, ó, na redução, ó. Pode observar que as alturas seriam o quê? Diferentes, eu teria que corrigir tanto a pressão antes quanto a pressão depois. Legal? Bom, nós vamos agora estar mostrando através do cálculo que esse comprimento equivalente aumentou. Bom, nós vamos considerar água a 20 graus Celsius. Aqui nós temos a seção 1, a seção a montante da válvula. Aqui a seção 2, a seção a jusante da válvula. Nós vamos determinar nesta entre 1 e 2 somente a perda de carga localizada na válvula, já que estamos desprezando a perda de carga distribuída nesse trecho. O comprimento é muito pequeno. Bom, nós vamos aplicar a equação da energia de 1 até 2. Então eu vou ficar com carga total em 1 é igual a carga total em 2, mais a perda de carga localizada de 1 até 2. Ou seja, carga potencial de posição em 1, mais carga de pressão em 1, mais carga cinética em 1 é igual carga potencial de posição em 2, mais carga de pressão em 2, mais carga cinética em 2, mais a perda de carga localizada, no caso, na válvula globo de 1,5 polegadas, de 1 até 2. Ora, a tubulação está no plano horizontal, então a carga potencial de posição em 1 e 2 são iguais, então eu cancelo Z1 com Z2. A área é mantida constante, então a carga cinética em 1 é igual à carga cinética em 2, então elas também se cancelam. Então eu vou tirar que P1 menos P2 sobre gama vai ser a minha perda de carga localizada de 1 até 2. E não existe nenhuma correção a ser feita, porque os manômetros estão na mesma altura. Daí eu vou tirar que essa perda de carga que eu determinei em função da variação de pressão vai ser igual ao coeficiente de perda de carga localizada vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2G. Essa velocidade eu vou substituir pela vazão sobre área. Então eu vou ficar com a perda de carga localizada de 1 até 2 é igual a KS vezes vazão ao quadrado, 2G área ao quadrado. Daqui eu vou tranquilamente poder calcular o coeficiente de perda de carga localizada, que ele vai ser igual a perda de carga localizada de 1 até 2, que eu achei em função da variação da pressão, vezes 2G, vou considerar G igual a 9,8 metros por segundo, vezes a área da tubulação, que eu conheço. No caso, a tubulação é de 1,5 polegada, considero aço 40, 13,1 centímetro quadrado. Para determinar a perda de carga localizada de 1 até 2, eu vou lembrar que 1 PSI é igual a 6.894,75,729 Pascal, para a conversão. A área 13,1 centímetro quadrado, aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para a temperatura da água 20 graus, eu tenho a viscosidade dinâmica, eu tenho a massa específica, que é 998,2 kg por metro cúbico, e tenho a viscosidade cinemática. A área do tanque, eu vou considerar a seção transversal como sendo quadrada, eu tenho 74,5 por 74,5, no caso centímetro quadrado, e eu tenho aqui os dados obtidos na bancada. Ensaio 1, 2, 3 e 4. ΔH, que é o quanto o desnível sobe no tanque de nível superior, tempo cronometrado para que esse desnível tenha subido, leituras das pressões, a montante e a jusante da válvula. Com esses dados, eu vou conseguir calcular o KS, posteriormente eu vou calcular o F e em seguida o comprimento equivalente, para provar que ele aumenta muito com o fechamento parcial da válvula, o que nos comprova que não é adequado eu controlar a vazão através da válvula, mesmo que seja uma válvula globo. O ideal seria realmente trabalhar com inversor de frequência. Bom, vamos ver como que essa tabela foi formada. Como calculamos? A nossa área do tanque, na verdade, seria, já que a seção transversal é quadrada, seria 0,745 vezes 0,745. A nossa vazão seria o ΔH em metro, então eu vou pegar o 100, vou dividir por 1000, vou multiplicar pela área e vou dividir pelo tempo. Aí eu vou achar a minha vazão em metro cúbico por segundo. Vamos tentar demonstrar isso mais adiante pela própria planilha Excel. Agora, a nossa perda de carga localizada foi P1 menos P2 dividido pelo gama. P1
P1 menos P2 vezes o fator de conversão para Pascal, dividido pelo gama, que no caso foi obtido para água a 20 graus Celsius, que era o 998,2 vezes 9,8. Dessa maneira, eu vou achar a minha perda de carga localizada. O meu KS, quem seria? Seria essa perda vezes 2G, ou seja, vezes 2 vezes 9,8, vezes a área, que no caso, em metro quadrado, a nossa área seria 13,1 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, dividido pela vazão ao quadrado. O nosso F vai ser obtido pela planilha, entrando lá na página www.escoladavida.org.br, e o nosso L equivalente seria quem? Seria o KS vezes o diâmetro, no caso, em metros, 0,0408, dividido pelo F. E observe que esse L equivalente sai de 26, estou arredondando, para 865, que é uma alteração significativa, né? O L equivalente seria eu arranco a singularidade e coloco um comprimento de tubo que vai me dar a mesma perda de carga que a válvula está causando. Então veja, à medida que eu fecho a minha válvula, a minha perda de carga está aumentando e aumentando muito. Vamos observar isso. Bom, aqui está a síntese para a determinação do F. Entramos com a temperatura. Observe, 20 graus Celsius, está aqui a nossa massa específica, 998,2 kg por metro cúbico. Entramos com o diâmetro, 1,5 polegada, 40,8 milímetros, área 13,1. Entramos com a rugosidade, no caso do aço, 4,6, 10 a menos 5 metros. E entramos com as vazões obtidas na bancada. Só que eu entro com a vazão em metro cúbico por hora. Veja, eu pego o meu valor e multiplico por 3.600. Diante destas vazões é que nós determinamos os F. Então tem a vazão, velocidade, Reynolds. Estamos trabalhando com o F de Churchill. Esse é o nosso valor que nós vamos utilizar para o cálculo do comprimento equivalente.